Seja muito bem-vindo ao canal Logísticas, o seu canal sobre a parte técnica da área logística e comércio exterior. Hoje nesse vídeo eu resolvi trazer um tema que é muito importante para todo brasileiro, que é a questão do empreendedorismo. Focando aqui na questão do MEI, do microempreendedor individual, porque eu sei que tem muitos MEIs que me assistem e pessoas que estão pensando em se tornar um MEI e querem entender como que funciona. Esse vídeo aqui vai ser focado para a área da logística, mas ele serve para todas as áreas. Qualquer tipo de MEI pode assistir esse vídeo até o final, porque as regras valem para todos. Mas eu só vou fazer isso se primeiro você se inscrever aqui no canal Logísticas, ativar as notificações para você sempre ser avisado dos próximos vídeos e no final do conteúdo deixar aqui o teu comentário se você é MEI, como tem sido essa experiência, as dificuldades. Se precisar, é claro, também de alguma consultoria, vou deixar meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá? Mas o que é um MEI? Microempreendedor individual. Ele é uma categoria inicial de uma empresa, porém ele tem algumas certas características, tanto que ele se chama micro, ele é uma categoria inicial. Primeiro, ele é um CNPJ, então quem abre um MEI precisa entender que você não é mais apenas um CPF, você tem um CNPJ, ou seja, uma outra numeração, e ideal é que você trate suas contas bancárias de uma forma separada. Ele é gratuito a abertura, você não paga para abrir um MEI, ele é feito ali pelo portal do empreendedor de uma forma muito simples, muito fácil, mas se você tiver dúvida a respeito disso, você também pode me procurar nas consultorias a respeito desse assunto. Mas você abre ali no portal do empreendedor, mas ele não é 100% gratuito. Ele tem uma guia que mensalmente você precisa pagar, onde nessa guia, que é em torno de 5% do salário mínimo, mais ou menos, você contribui para o INSS, que é a questão da Previdência. Também é recolhido o ICMS nessa guia, que é o imposto estadual, e o ISS, que é o imposto municipal. Todos os três recolhidos nessa guia. Além do pagamento dessa guia mensal, no final de um período, anualmente você precisa também declarar tudo aquilo que você teve de rendimento no ano anterior. O MEI ele é dispensado de alvará ou de algum tipo de licença para começar a trabalhar, então ele não paga para poder começar a trabalhar, ele já pode começar de imediato. Não significa que ele é livre de fiscalização, de ver lá o ambiente de trabalho dele, mas para começar ele é isento. Uma outra característica interessante é a questão de nota fiscal. Se você for buscar aí na internet, você vai ver que em todo lugar diz que ele não é obrigado a emitir nota. Porém, tem as exceções. E quando você olha para as exceções, elas podem se tornar a maioria dependendo do seu caso. Por exemplo, quando ele presta um serviço ou vende para um CPF, ele não é obrigado a emitir nota. Mas se o CPF pedir, como existe a lei do Código de Defesa do Consumidor amparando a pessoa, você é obrigado a emitir nota. Se você também prestar um serviço ou vender para uma empresa, para um CNPJ, você tem que emitir nota fiscal. Ou seja, por via das dúvidas, é melhor que você emita nota para tudo. Inclusive, como esse é um conteúdo intrigante que gera muita dúvida para muitas pessoas, se você precisar de algum apoio, de alguma consultoria para emitir a sua primeira nota, para buscar um software, por exemplo, que se enquadre melhor com você, me busca aqui no WhatsApp, na descrição do vídeo, que eu também dou apoio a pequenas empresas e microempreendedores que querem ir para essa parte mais técnica, entender todos os detalhes e tudo mais, porque envolve um treinamento bem diferenciado. Além dessa questão de nota fiscal, a gente tem um outro ponto, que é a questão do poder de negociação melhor com os teus fornecedores por ter um CNPJ. Uma coisa é o teu fornecedor vender para um CPF, outra coisa é ele vender para um CNPJ. Muitas vezes você consegue reduzir tarifa só por ter um CNPJ. Um outro ponto importante é que você tem benefícios financeiros. Abertura de conta bancária com CNPJ, cartão de crédito, máquina de cartão, empréstimos no CNPJ. Claro que você não deve se acostumar a fazer empréstimo e precisa ter um bom controle financeiro para não se enrolar. Mas o CNPJ é uma outra pessoa, uma pessoa jurídica, então você tem essa possibilidade. Além de poder vender ou prestar serviço para outras empresas e para o governo, se você estiver interessado nessa parte do governo. O que você precisa saber antes de se tornar um MEI? Toda atividade ela tem riscos. CLT tem vantagens e desvantagens, CNPJ também. No caso do MEI, tem benefícios que você perde.
Por exemplo, benefícios previdenciários, como eu anotei aqui, aposentadoria por invalidez, auxílio doença ou salário maternidade e alguns benefícios assistenciais, como seguro-desemprego, ProUni, FIES, por exemplo. Então, se você é um CLT, entenda que entrando como MEI você pode, é claro, crescer muito, mas esses benefícios aí você perde. Tem alguns que as pessoas acham que perde, mas na verdade não perde. Por exemplo, como eu coloquei aqui, aposentadoria especial por insalubridade, idade ou por tempo de contribuição, não perde sendo MEI. FGTS, ali do CLT, não perde também sendo MEI. Programa de Integração Social, que é o PIS, também você não perde sendo MEI. Pensão por falecimento do cônjuge ou filho, pensão por falecimento dos pais, você não perde. E pensão recebida por tutor de menor de idade por morte do responsável, também você não perde sendo MEI. Então você tem que colocar ali na balança vantagens e desvantagens nesse caso. Quais são as características do MEI? Primeiro, só pode ser MEI aquele que se enquadra em uma das categorias de atividades permitidas. Eu vou deixar essas categorias no link aqui na descrição do vídeo, no site do Portal do Empreendedor, porque são vários. Tem artesão, comerciante, fabricante, barbeiro, cabeleireiro, várias atividades, transportador que se enquadram dentro de um MEI. Outra característica é que ele pode ter no máximo um empregado, um estagiário ou um CLT que vai receber o salário mínimo ou piso da categoria. Então precisa estar de olho nesse detalhe. Não ser titular ou sócio administrador de uma outra empresa, ele não pode ser para poder abrir um MEI. Não ter ou não abrir uma filial de uma outra empresa, ele também não pode ter para ser um MEI. E tem a questão do faturamento. O MEI ele pode ter um faturamento anual de até 81 mil, o que dá 6.700 por mês mais ou menos. Isso para o MEI que está na categoria A. Existe o MEI que está na categoria B, que é o transportador autônomo de cargas, que já tem um limite superior ali de 251 mil por ano, que dá uma média de 20 mil por mês. Porque muitas vezes o faturamento do transportador autônomo excede o de um MEI da categoria A. Então foi criado uma categoria B, sabendo que o valor que ele pode render pode ser acima de 6 mil mensal. Quais ocupações podem ser MEI? Como eu falei, existe uma categoria de ocupações que podem ser. Aí na tabela A, você tem várias ocupações. Exemplo, agente de viagem independente, alfaiate, artesão, barbeiro, borracheiro, cantor, músico independente, chaveiro, comerciante de vários tipos, cuidador, fabricante, guia de turismo. E existem outras atividades que estão ligadas diretamente com a logística. Por exemplo, carregador, veículos independentes de transportes terrestres, carroceiro, transportador de carga independente, carroceiro, transportador de mudança independente, transportador aquaviário para passeios turísticos independentes, transportador escolar, transportador de mudança, transportador intermunicipal coletivo de passageiros sobre frete em região metropolitana independente, transportador intermunicipal interestadual de travessia por navegação fluvial, transportador marítimo de carga independente, transportador municipal de carga não perigosa independente, transportador municipal coletivo de passageiros sobre frete independente, transportador municipal de travessia por navegação independente, transportador municipal hidroviário de carga independente. Isso são nomenclaturas, eu fiz um vasculhar de todas as categorias que tem e vi que na tabela A são as que mais se encaixam dentro da área da logística. Agora existe também a tabela B, que é a tabela do MEI caminhoneiro. E nele tem algumas características específicas de quem se enquadra como MEI nessa outra categoria, que é aquela que eu falei que pode ter um faturamento de até 251 mil por ano, que dá uma média de 20 mil por mês. Quem são eles? Transportador autônomo de carga municipal, transportador autônomo de carga intermunicipal, interestadual e internacional, transportador autônomo de carga de produtos perigosos, até porque lá na tabela A tem também um transportador, mas de produtos não perigosos, só que aqui o de perigosos se encaixa na tabela de MEI caminhoneiro, e tem um transportador autônomo de carga de mudanças.
Esses são os que se enquadram naquele faturamento de até 251 mil por ano. Quanto que custa ser um MEI? No caso do microempreendedor individual, que é aquele que está lá na tabela A, não é o caminhoneiro que eu estou falando, não é o transportador, ele tem a seguinte definição atualmente. Isso aqui pode mudar com o decorrer dos anos um pouquinho para mais. Mas você tem aqui um MEI que exerce uma atividade de comércio e indústria, ele vai recolher o ICMS, no caso. Ele paga 70,70 atualmente de INSS, R$1 do ICMS, que é o estadual, e aí dá um total de 71,60. Se ele é um prestador de serviço, ele vai pagar ISS, aí ele paga 70,70 de INSS, R$5 de ICMS, que vai dar 75,60. Se ele é da área de comércio e serviços, aí ele tem de coisas diferentes. Ele tem 70,70 de INSS e R$6 de ICMS e ISS, que dá 76,60. Então é somado para essa categoria. Esse é o total do que ele vai pagar para cada categoria que ele exerce. No caso do MEI caminhoneiro, que é o transportador autônomo de cargas, o valor ele é maior, até porque o faturamento dele é maior. Então você vê que vai girar em torno aí de 170, 174, 175. Quando tem o colhimento ou não do ICMS ou ISS, depende ali se ele é um comércio, se ele é um serviço, se ele é comércio e serviços. Mas tem também o INSS ali, que é 169,44. Planejamento financeiro. Isso é muito importante porque eu falei das guias de pagamento. Você tem custos fixos, custos variáveis. Você precisa controlar o teu caixa, a tua entrada e saída de mercadorias, de valores que você tem ali, e o teu estoque, né? No estoque, na verdade, você controla a entrada e saída de mercadorias, e o caixa, entrada e saída de valores. É importante isso. Eu falei que o microempreendedor ele tem pela lei o limite de 81 mil ou 251 mil, ali no caso do transportador autônomo. Mas não significa que você tem que se limitar a isso. O empreendedor ele não tem limite, tanto que ele rompeu ali com a CLT e está empreendendo por conta própria. O quanto você conseguir produzir, produza. Mas se planeje para mudar de categoria de empresa no momento certo. Justamente para não passar o ano, você estourar o orçamento, passar do limite do MEI e ter problema com a fiscalização por conta disso. Então se planeje para mudar de categoria no momento certo. Acredito que esse vídeo foi muito útil para você. Deixa o teu comentário. Lembrando que eu também presto consultoria para micro e pequenas empresas, para você que quer emitir uma nota fiscal, para você que quer fazer um treinamento, uma aula, uma consultoria, melhorar os teus processos, focando aí dentro da parte da logística. Vou deixar o meu WhatsApp novamente aqui na descrição do vídeo. E é claro, não se esqueça de se inscrever, de deixar teu comentário sobre o que você achou desse assunto, de deixar aí o like, né, desse vídeo para ele melhor ser ranqueado e alcançar outras pessoas e outros empreendedores. Então, até o próximo vídeo.